hoje eu inventei de fazer um urso. Eu não sei desenhar muito bem, mas eu vou mostrar esse que eu fiz aqui, o jeito que eu fiz. Então, daí eu peguei, ó, se eu for medir ele inteiro aqui, do começo até embaixo, dá 86. Só que daí dá pra fazer assim também, duas partes, ó. Começar do corpo aqui, ó. O corpo dá 51 daqui e 61 de largura, assim. Dá pra fazer separado até emendar, se não tiver muita prática, né? As orelhas aqui eu emendei, ó, com durex. Daí a cabeça ela tem 33 de altura por 48 de largura, assim. Também é só arredondado, daí dá pra fazer separado essa cabeça e colar com durex aqui. Porque a orelha eu fiz assim, ó. A orelha pode pegar um retângulo de 16 por, deixa eu ver, por 13, parece que é 16 por 13. Daí é só arredondar, ó. Vou mostrar também como é fácil de pegar um retângulo assim inteiro. Dobrar no meio. Ó, pode ver como que fica o formato, ó. Daí é só arredondando assim, ó. Aqui a gente pode deixar um pouquinho mais redondo, ó. Daí deixa essa orelha fora para fazer depois, ó. É bem fácil, ó. Olhando assim, ó. Ó, se tirar a orelha ali, ó. Facinho que é de ver. Daí aqui tá dobrado no meio. Daí dobrar no meio, deixa eu ver quanto que ele daria. Ó, depois de dobrado, ele fica com 30 aqui. 30,5 por 85, ó. Então, se pegar, aqui é metade, né? Aqui já é inteiro, porque esse aqui não tem como não tá dobrado. Só aqui que é. Daí aqui a gente vai fazer agora a parte da cara do urso. Então, daí, aqui, ó, eu peguei um retângulo de 28 por 17 e fui arredondando um pouquinho, assim. Dei uma leve entradinha, assim, ó. Daí esse aqui, que vai ser o nariz do urso. Deixa eu ver, eu não marquei o tamanho, mas esse aqui, daí, ó, mais ou menos, acho que uns 4 centímetros para cada lado. 8 centímetros de comprimento, deixa eu medir que daí é melhor. Vamos ver se, ó, deu 5,5, 6, para dizer aqui. Por 9, ó. Daí é só arredondar, um lado fica reto, ó. Ó, essa parte de cima que fica reta, daí só arredonda ali. Esse aqui vai aqui. E daí essa mesma pecinha aqui dá pra usar aqui na orelha, ó. Pra fazer aquele miolinho da orelha. Então, daí a pata. Ó, a pata, daí eu peguei um retângulo de 20 por 17 e só deixei essa partezinha aqui um pouquinho mais larga ali. Daí aqui vai ser as partes de dentro do pé. Aqui eu faço uma cor pele, daí esse aqui eu vou fazer de preto. E vai aqui no meio, assim, tudo preto, essas bolinhas aqui pra fazer as patinhas. Daí tem que fazer 2 desses. Então é isso aí. Agora eu vou preencher o urso tudo com faixa, tudo de comprido assim, ó. Eu cortei as faixas aqui. É de 5 centímetros todas essas faixas. Daí vai começar pelo meio dele assim, ó. Daí vou colocando até aqui, assim, tudo a cabeça. Se eu fizer o corpo aqui dessa cor, a cabeça vai continuar da mesma cor ali, ó. Até a orelha, tudo. Agora eu vou pegar uma matelacê ali pra mostrar. Ó, aqui daí eu fiz no matelacê, ó. Lá no molde é bem pontudinho assim, por exemplo. Daí eu dou uma arredondada pra depois ser mais fácil de fazer o forro dele ou o viés que colocava aqui. Ele é mais fácil quando é mais redondinho assim. Eu marquei o meio dele, vou começar colocando faixa de comprido assim, aqui no meio. Daí eu faço, dá pra fazer uma de um lado, uma do outro, ou tudo de um lado primeiro. Então eu risquei ali só pra ficar bem retinha essa primeira faixa aqui. Essa aqui eu vou costurar, daí as outras eu vou só dobrando, costurando e dobrando.
mostrar aqui. Aqui eu já fiz a orelha. Ó, que nem aqui, né? Eu já fui erguendo. A gente vê que conforme tá a orelha lá, ó, tem que ir erguendo o tecido aqui, ó. Pra saber que quando vai virar, vai dar que chega o tecido ali, ó. Se põe a reto ali, não dá, né? Quando vira. Que o tecido, ó, daí já tá cortado aqui, né? Daí eu venho até aqui, dou um retrocesso pra ficar bem forte. Daí eu puxo e venho aqui do outro lado, assim, só puxo o fio assim. Daí aqui também eu dou um retrocesso aqui, ó. Daí depois eu viro e recorto esse pedacinho. Daí os outros eu faço até ali, daí corto, daí vem nesse aqui. Igual eu fiz aqui, ó. Só ali que eu fiz o recorte, ó. E aqui eu já fazia esse pedaço, depois o outro. Agora que eu falei, ó, que eu vou continuar até aqui. Daí aqui eu corto o tecido e continuo aqui, mas sempre da mesma cor, ó. As faixas, agora eu vou passar uma costura toda a volta dele. Tem umas partes que eu já fui passando na hora que eu tava fazendo ali, ó. Daí eu vou recortar. Essas partes que sobrou aqui. Daí esse urso dá pra fazer com forro e com viés. Daí eu acho que eu vou fazer com viés. Ó, agora aqui vai ser as patas do urso. Então eu vou fazer duas dessa cor de pele aqui. E daí ele vai ter um forro com esse branquinho aqui, que daí não precisa usar o mesmo tecido. Daí pode ser um tecido mais barato embaixo. Então daí eu vou riscar aqui, mas daí eu não corto no risco. Primeiro eu ponho forro para depois cortar. Que daí a gente costura toda a volta e corta no forro para virada. Tem que deixar um espacinho ali que é para primeiro costurar em cima do forro. Então cortar duas dessa. A boca do... Não, o rosto do urso também vai ser dessa cor aqui. E a orelha também, aqueles coisinhas da orelha também. Então, primeiro eu vou desenhar tudo. Esse aqui vai ser a mesma cor, ó. Vou ver se tá bem aquecido aqui. Essa aqui é a parte que vai na orelha, daí, ó. É a mesma que vai ser o nariz dele. Ó, deixo tudo um espacinho que é para colocar o forro e só recortar depois de costurado. Desse aqui tem que fazer duas, ó. Duas orelhas. Daí aquelas bolinhas da patinha, tudo eu vou fazer com feltro, velho. Vou cortar maior aqui um pouco. Daí eu costuro em cima do forro, bem no risco da caneta. Assim, põe em cima do forro, bem no risco ali. E daí só corto depois que tiver costurado. Daí não fica nada descosturando.
mostrar um aqui, daí os outros eu faço tudo igual. Eu vou fazer essa boca aqui. Então, vou usar um tecidinho branco embaixo. Depois o direito com o direito. O branco não interessa que não vai aparecer, mas é bom pôr direito com direito. Ó, daí eu deixo certinho aqui, daí faço toda a costura, daí corta um pouquinho do branco atrás para virar ele, né? E agora aqui tem que ser bem no risco da caneta. Costurei todos, daí eu corto aqui atrás, assim, pra virar, ó, nessa parte branca aqui. Aqui daí não aparece essa parte que é cortada. E a gente corta o tecido bem perto da costura, ó, deixa, acho que meio centímetro, menos de meio centímetro. Que daí quando vira ele não fica todo repuxado. Daí não precisa nem fazer aqueles piquezinhos se cortar assim meio perto. Daí depois de virar tem que passar ele bem, pra deixar bem certinho aqui. O formato bem certo. Olha, agora a colocação dele vai ser assim, ó. Então, aqui foi a costura do meio, ó. Aqui é bem o meio do tapete. Então, daí eu dobrei isso aqui pra ficar bem no meio, tudo isso aqui no meio, ó. Deu o olho certinho, a mesma distância. Aqui as patinhas também, ó. Aqui eu vou deixar o espaço do viés, ó. Não posso encostar muito que vai vir o viés aqui ainda. Então, agora eu vou passar essa cola pano aqui, ó. Ela não fica colada pra sempre, só pra poder costurar. Que daí a gente passa para não ficar saindo do lugar, daí costura, daí depois quando lavar sai essa cola. Não precisa pôr muito, só nos ladinhos assim, só para não soltar a hora que tá ali costurando, daí é bem mais fácil de fazer. E é bem baratinha essa cola aqui, acho que é R$2,50 uma cola dessa. E daí o olho, o nariz, as patinhas ali, é tudo de feltro isso aqui, ó. Que daí fica melhor que se for para costurar redondo e virar, dá muito trabalho e não fica tão bom. Com feltro já fica mais bonito. E essa cola aqui é boa, que a gente acaba de colar, já dá para costurar. Não precisa esperar secar. Agora eu vou passar uma costura bem na beiradinha, assim, da patinha, todas. Daí eu vou deixar só os pretos para depois, que daí eu vou trocar o fio para fazer o viés, daí eu já costuro tudo que é de preto. Aqui o nariz dele, daí eu vou começar aqui do lado a costura aqui e vou terminar aqui, ó. Que aqui eu tenho que usar daí com fio preto, daí eu costuro depois. Troquei de fio para fazer essa costura aqui. Todos os pretos daí eu vou costurar agora.
Ó, vou usar esse viés comprado aqui, esse preto aqui. Eu começo mais nessas partes mais retas aqui. Daí abre assim o viés e passa a costura bem em cima daquela marquinha ali, ó. É a marquinha do próprio viés. Ah, aqui eu já vou dobrar, porque daí pra ficar certinho depois. Ó, daí eu sempre começo aqui onde eu terminei ele, assim, daí eu começo, eu deixo esse aberto para depois vir por cima desse aqui no final só. Então daí costurando e ajeitando aqui. Eu venho e passo por cima aqui, ó. É certo para ficar a mesma largurinha aqui. Olha que lindo que ficou. Daqui a gente fez, a minha filha que fez essa bochecha aqui com tinta de tecido bem fraquinho assim. E esse risco também é de tinta de tecido, ó. Dá para usar aquelas canetas também que marca assim. Ó, ficou lindo. Vou mandar um beijo e um abraço para as inscritas aqui. Margarida Araújo, Celi Martins da cidade de Santo Antônio da Platina, Carminha Puri do canal Artes da Puriela. Ela mora em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro. Valdiva de Pernambuco, Cleonice Oliveira do Rio de Janeiro, Rita de Cássia Volpato de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Maria José Costa de Freitas, do Rio de Janeiro. Naura Pagani, ela é de Joinville. Eu queria mandar um beijo e um abraço para todas as inscritas, que hoje é Dia da Mulher. Um feliz Dia da Mulher para todo mundo, para todas as mulheres do mundo. Um beijo para todas. Yeah. É isso. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Que Deus abençoe todos vocês.